possibilitas. E quem não chegou hoje, quem não pôde estar aqui com a gente, vai poder assistir pelo YouTube. E é muito bom contar com a participação de todos. E é muito bom saber que outras pessoas vão poder participar dessa aula. Andréia e Roseli vão conduzir esse momento inicial de oração. Microfone. Boa noite, mais uma vez. Eu sou Roseli, da Escola de Fé e Política, Irmã Juvenal Bonfim e Gabriel de Sede. Juntamente com a Andréia, vamos fazer uma breve oração. Então, convidamos vocês a esperançar, porque nossos profetas vivos, ainda continuam vivos no meio do povo, e acreditar que profetas somos cada um de nós, que somos chamados a viver no meio do povo. Então, para iniciarmos esse momento de oração, de mística, convido a todos a silenciar o coração para poder sentir melhor o poema de Dom Pedro Casaldáliga, Ruá. Vou peço a Franciele que, por favor. Sopras onde queres, vento de Deus gerando vida, sopra mim, sopra mim, sopra mim, sopro fecundo, sopra mim. Sopra-me vida em teu sopro, paz inquieta e esperança. Faze-me todo janelas, olhos abertos e abraço. Sopras onde queres, vento de Deus gerando vida, sopra mim, sopra mim, sopra mim, sopro fecundo, sopra mim.
firme contra a injustiça, em furacão de verdade. Deita-me em cima dos mortos, boca profeta a chamá-los. Tu que sopras onde queres, vento de Deus gerando vida, sopra-me, 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 sopro fecundo, sopra-me, 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 sopro fecundo. Microfone, Roseli. E neste tempo de incertezas, que Dom Pedro Casaldáliga seja para nós sinal de esperança e de esperançar. Que sejamos profetas e profetisas da verdade. Não podemos ter medo de denunciar as injustiças. Então, o profeta e a profetisa leva sempre uma mensagem de esperançar. Hoje, nós vamos refletir a leitura do profeta Jeremias, capítulo 22, versículos 16 a 17. Andréia. Julgava a causa do humilde e do indigente, e tudo lhe corria bem. Não é isso conhecer-me, oráculo do Senhor. Tu, porém, não vês, nem pensas outra coisa, a não ser teu lucro, derramando o sangue do inocente e praticando extorsão e opressão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os versículos que acabamos de ler, né, falam por si mesmo, não precisam falarmos tanto a respeito, então vou ser um pouco breve. Jeremias, nesses dois versículos, né, mostra que a função da autoridade ou dos governantes é administrar a justiça e o direito, defendendo a causa dos mais pobres, dos mais necessitados. E aí essa leitura vai de encontro com o poema do Pedro, né, Ruá, pela causa que ele lutou, a causa indígena, a causa desse direito à terra. E isso tem um pouco a ver com o que nós estamos estudando, né? É o período da formação do povo de Deus, a ligação que o povo tinha com a terra, do direito à terra. É isso. Então, para encerrar a nossa oração, nós convidamos vocês a fazer a oração de São Francisco. Senhor, faça de mim instrumento da sua paz. Onde houver pena de morte, que eu leve à conversão e restauração. Onde houver a tortura, que eu leve à dignidade da vida humana. Onde houver a ditadura e o totalitarismo, Que eu leve o livre-arbítrio e a democracia. Onde houver a discriminação, Eu leve a acolhida aos sofredores e excluídos. onde houver discursos de ódio, Que eu leve a misericórdia e a caridade. onde houver preconceito contra as mulheres, Que eu leve o respeito e o amor. onde houver culto às armas, Que eu leve a promoção da paz.
onde houver xenofobia e repulsa aos refugiados, que o leve à defesa das famílias e das vidas, que o leve à acolhida aos estrangeiros, ó Mestre, faça com que eu procure mais, perdoar do que ser vingativo, pacificar do que ser violento, amar do que ser preconceituoso, pois é semeando a paz que se constrói a paz, é promovendo direitos que se tem os direitos, e é somente na fraternidade que se constrói a democracia. Amém. E nesse clima de oração, a gente vai passar sem muitas delongas para o nosso assessor. Vou só repassar a questão do tempo. Frei Gilvander, você tem de 20 a 25 minutos para essa primeira fala. Lembrando que a gente já fez um caminho, já refletiu um pouco sobre a formação do povo de Deus, mas hoje a gente entra por esse conhecer o sistema tribal e conhecer um pouco essa relação, esse contexto com as organizações sociais hoje. Então, seja muito bem-vindo. Depois desse tempo de 20 e 25 minutos de fala, quem quiser ir se inscrevendo no chat para dúvidas, para contribuições, pode ficar à vontade. A gente abre a fila do povo e depois já volto para o senhor, certo? Então, desde já, o nosso muito obrigado por acolher o nosso convite e a sala é sua. Ok, muito obrigado, Franciele. Boa noite a todos e a todas. Franciele, você está me vendo e me ouvindo bem? Beleza? Tá. Primeiro, quero agradecer o convite, né? É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, é uma grande responsabilidade. Me faz lembrar 36 anos atrás, 1984, quando eu tive a alegria de fazer o meu noviciado e me tornar frei, aí no Agreste pernambucano, na cidade de Camocim de São Félix, né? Eu costumo brincar com o povo aqui de Minas Gerais que eu fui água para o Nordeste, aí no Agreste pernambucano, e voltei vinho. Aí eu tenho muita gratidão pelo povo pernambucano, especialmente pelo povo do Agreste aí, que nos 13 meses eu morei aí, uma semana de convivendo com as comunidades eclesiais de base na zona rural de Camocim, me ajudaram muito no meu processo vocacional e de firmar minha missão, né? E depois, assim, esse tema, formação do povo de Deus, direito à terra, é imprescindível, ainda mais na hora, no momento em que nós estamos vivendo atualmente, né? E toda vez que eu me recordo do Pernambuco, do povo pernambucano, não tem como a gente não trazer a memória, né? E faz muito bem relembrar das ligas camponesas, que fermentou muitas lutas, e um dos baluartes foi no querido Pernambuco, lembrar do grande advogado socialista Francisco Julião, né? Que mesmo antes da existência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, se pautando em leis de associação, criou lá uma associação para se fazer caixões para os trabalhadores, os boias frias aí dos canaviais, dos usineiros. Começou a luta pela terra aí, né? No Pernambuco, a gente tem que agradecer também, ter toda a reverência pelo nosso eterno revolucionário pedagogo Paulo Freire, né? Recordar de Miguel Arraes, né? De toda a luta, dos povos indígenas, Chicão Chucuru e tantos lutadores e lutadoras aí do querido estado do Pernambuco. Eu gostei, Franciele, quando você propôs apenas 20 minutinhos aí, estourando 25, porque eu gosto muito de prosear mesmo, não gosto de ficar falando muito não. Então, sinta-se à vontade para você me alertar aí, porque eu acho que a gente dialogar aqui, seja perguntando ou comentando, concordando, discordando, é assim que a gente pode
crescer mais humanamente, espiritualmente, profeticamente, politicamente, né? Firmar nossa postura como pessoa humana, né? Esse aqui é o principal. Olha, então, nesse amote aqui de introdução, eu vou fazer algumas provocações aqui, mas na esperança que vocês já vá articulando aí as perguntas ou os comentários. Eu vou ser muito sincero com vocês, sem cera, então sintam-se à vontade para discordar de mim, porque eu acho que é no diálogo sincero e franco que a gente cresce humanamente, né? Eu não sei se você já sabe, mas eu sou filho de família sem terra, né? Nasci na roça, só pude começar a estudar aos 9 anos de idade, fiz muitos calos nas mãos aqui no cabo da enxada, antes de começar a fazer calo com a caneta Bic aqui no dedo. Na minha infância e adolescência fui muito explorado pelo latifúndio, por latifundiários, e me tornei frei e padre da Ordem dos Carmelitas, não apenas para celebrar os sacramentos, né? Mas principalmente para a gente fortalecer a luta por justiça, e justiça no seu sentido mais profundo, que passa por justiça agrária, justiça urbana, justiça ambiental, né, conquista de todos os direitos humanos fundamentais, superar todas as discriminações. Numa palavra, é contribuir na formação do povo de Deus. Aliás, a melhor palavra não é formação do povo de Deus, mas formação dos povos de Deus, né? Como eu gostei muito na prece aí, Andréia e Roseli, obrigado pela oração inspiradora que vocês partilharam conosco aí a partir do nosso grande bispo Dom Pedro Casaldáliga, né? A gente tem que ser muito plural, né? Falar em formação do povo de Deus, a gente tem que lembrar de várias características que aconteceram, né? A Bíblia mostra isso em muitas passagens bíblicas, mas eu queria chamar atenção para algumas principais aqui. Primeira coisa que eu queria chamar atenção é que o povo de Deus, ou melhor dizendo, os povos de Deus se formaram como fruto de um grande ecumenismo, de um grande macroecumenismo, ou para falar noutra palavra, de um grande diálogo interreligioso, né? Na Bíblia, é assim, fala que se formou o povo de Deus, mas eu acho que depois que eu fiz o mestrado em exegese bíblica, lá em Roma, fortaleceu muito isso em mim, que a gente tem o tempo todo de pensar que a origem dos povos de Deus não é um único povo. Então, esse negócio de pensamento único, povo único, raça única, tudo isso é antibíblico, né? Se a gente vai ver lá na origem da formação dos povos de Deus, está hebreus empobrecidos, não apenas escravizados, mas super escravizados, super explorados. Provavelmente também, junto com os hebreus super escravizados ali, se unindo e se organizando para atravessar o Mar Vermelho também, deve ter ido também egípcios, que também, uma fatia deles estavam sendo também empobrecidos e explorados debaixo do imperialismo dos faraós, né? Logo após atravessar o Mar Vermelho, no deserto, encontraram os rapirus, que eram povos nômades, seminômades, né, de várias etnias, para dizer numa linguagem hoje, seriam os povos tradicionais, né, os ciganos, né, os quilombolas, os sem terra, os povos indígenas, as quebradeiras de coco, os seringueiros, geraizeiros, uma diversidade cultural tremenda, né? Então, isso é o primeiro. E depois dos 40 anos aí, claro que esses 40 anos não é estrito 40 anos, é um tempo razoável e tem muito mais fundo teológico do que histórico, mas após atravessarem o Rio Jordão para conquistar a terra, é provável que lá
em toda aquela miscelânea e diversidade de povos chamados de idólatras que tinham lá em Canaã, né? Os heteus, jebuseus, fariseus, etc. e tal, no meio desses também deve ter tido povos com algumas parcelas oprimidas que aderiram ao povo de Deus, né? Então, essa é a primeira característica que eu queria chamar a atenção. Isso é muito importante, inclusive na hora agora, diante, como a André e a Roseli nos propôs aí, numa hora que predomina assim, o ódio, pensamento único, bolsonarismo, fundamentalismos, moralismos, né? A homofobia, querer sempre afirmar um tipo, né? O correto é o heterossexual, o correto é o branco, o correto é o povo da cidade, e negar os outros. Isso eu acho que é importantíssimo a gente considerar, ainda mais no Brasil hoje, que tem uma efervescência religiosa tremenda. Então, a gente precisa, e o sentimento que eu tenho, a minha percepção, é que hoje nós estamos com os povos brasileiros profundamente esfacelados. Então, a gente precisa reformar, reconstituir, reconstruir os povos brasileiros. E aí a gente tem que contar com essa grande pluralidade cultural, pluralidade religiosa, de mística, né? A gente tem que aprender muito com a mística, com a espiritualidade dos nossos parentes, povos indígenas, né? Com a mística e a cultura ancestral dos povos quilombolas, dos geraizeiros, de todos os povos e comunidades tradicionais, entre os quais os ciganos, são os ciganos mais povo de uma cultura para lá de milenar, né? Outro ponto que eu acho que é fundamental na formação dos povos de Deus lá na Bíblia é a chegar a um consenso, a uma formatação, que aí foi no deserto, e se constituir o decálogo, né? Ali colocado assim de uma forma, de uma experiência com Deus, uma experiência religiosa, onde através das tábuas da lei, né? E infelizmente depois, com o andar da história, o decálogo foi reduzido a 10 mandamentos, e isso é grave, porque decálogo é 10 palavras, 10 princípios, é uma constituição dos povos de Deus, né? Quando você reduz para 10 mandamentos, mandamento já coloca no terreno da moralidade, e aí já é meio caminho andado para se ficar na questão, isso é proibido, isso é permitido, isso pode, isso não pode. Outra coisa, outro deslocamento também foi a privatização do decálogo, né? Porque o decálogo é destinado aos povos, né? E aí, quando você reduz para 10 mandamentos, você privatiza para as pessoas, para o indivíduo. Aí você fala assim, cada um que não pode matar, não pode roubar, não pode furtar, não pode cometer adultério e tudo. E aí abre espaço para se criar uma sociedade com relações sociais que mata, que furta, que adultera tudo, e que usa e abusa do nome de Deus e tudo, né? Então, queria enfatizar isso, que assim, os povos da Bíblia se formaram colocando a Constituição. Eu até escrevi um artigo, eu vejo muita semelhança entre o Decálogo e a Constituição brasileira de 1988, né? Que, em grande parte, a Constituição é fruto de um profundo processo popular, né? Que teve uma grande participação das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, da Comissão Pastoral da Terra, do Conselho Indigenista Missionário, do movimento negro, né, de todos os movimentos sociais, contribuíram decisivamente para se inscrever na Constituição os princípios, né, de respeito à dignidade humana, republicanismo, né, Estado laico, respeito à liberdade de expressão, e escrever também os direitos sociais, né, direito à terra, à moradia, ao meio ambiente equilibrado, direito dos povos indígenas quilombolas terem os seus territórios resgatados, demarcados, titulados,
né, de os direitos trabalhistas, direitos previdenciários e etc., lembrar que em 1986, 2 anos antes da Constituição ser firmada, o tema da campanha da fraternidade foi terra de Deus, terra de irmãos, né? Então, assim, por isso, a campanha da fraternidade, também naquela época era muito forte, realizada na maioria das dioceses do Brasil, como hoje é uma minoria que ainda mantém de pé a campanha da fraternidade, né? Contribuiu muito para se inscrever lá, por exemplo, função social da propriedade, né? Para escrever a desapropriação dos latifúndios para fins de reforma agrária, e etc. E aí, como tem na nossa Constituição o princípio fundamental do respeito à dignidade humana, está lá também na formação dos povos da Bíblia, no Decálogo, a 5ª palavra. Se a gente vai ver biblicamente, a gente percebe ali que é tipo um quiasmo. A palavra central é a 5ª. Não matarás. Dizendo pelo reverso, faça viver. Quer dizer, o coração, a coluna mestra da constituição e da formação dos povos de Deus, segundo a vontade do Deus Javé, Deus solidário e libertador, é criar uma sociedade com condições materiais objetivas onde a vida seja respeitada, né? E para que isso acontecer, não pode ter furto e nem roubo. Quer dizer, e furto e roubo não é só essa questão individualmente, não. As relações sociais engendradas na sociedade não pode levar à relação de um explorar o outro, né? Então, o Decálogo prescreve a construção de uma sociedade anticapitalista, para dizer uma palavra mais próxima de nós, uma sociedade socialista, onde não pode ter hierarquização, né? Concentrar os meios de produção, a riqueza, o poder em poucas mãos, e deixar a maioria sem nenhuma mercadoria, ter que se vender sua própria força de trabalho, se vender para sobreviver, né? Isso é contra a Constituição do povo de Deus lá. Depois também, outra característica que eu vejo muito forte na formação do povo de Deus é a descentralização do poder, né? Acho muito sensata aquela leitura bíblica que está, por exemplo, espelhada naquele livrinho, provável que todos e todas aqui já leram, mas só para refrescar a memória aqui, um livrinho fininho do Frei Carlos Mestres, que tem como título Projeto de Deus. Projeto de Deus. E vai dizer lá mais ou menos assim, 10 características do projeto de Deus. Projeto de Deus tem, então, a vida como centro, né? Tem a partilha, o poder é partilhado, então o povo se organiza em tribos e não tem rei, né? E quando ele fala que o período tribalismo, essa palavra tribo, ela é boa no sentido assim que para mostrar que tinha descentralização de organização, de coordenação do poder político, econômico, social, mas não é tribo naquele negócio pejorativo, não, porque são os clãs, são comunidades autônomas, né? E não tinha rei, quer dizer, a turma do boi, a turma do poder econômico não mandava entre o povo. E depois também, outra característica que está lá, é o que foi lido aqui, por exemplo, aí no Jeremias, que está lá depois em Levítico, está no livro de Deuteronômio também, assim, organizar a convivência social a partir dos últimos, a partir da viúva, do órfão, do estrangeiro, né? Para dizer, na linguagem de hoje, todos os deficientes daqueles que são massacrados. Então, assim, não deve haver pobre no meio de vocês. Então, assim, se aparece pobre, significa que a aliança com Deus está rompida, né? Outra característica, então, assim, é muito diferente da sociedade capitalista.
Agora mesmo eu estava editando um vídeo aqui mostrando que a mineradora Vale, ela, por ganância infindável, por lucro, pisoteia na vida, né? Ao contrário, assim, você tem que formar um povo com relações sociais, política econômica, que viabilize equidade, igualdade, não essa discrepância, essa imensa desigualdade social, né? Outro aspecto, e já estou quase me fechando, vai me marcando o tempinho aí, viu, Franciele? Eu gostoso mesmo, acho que vai ser na prosa aqui. Outro aspecto central, eu acho que é a questão assim, do direito à terra. É muito eloquente. Se a gente vai ver na Bíblia, né, umas 3 palavras que mais aparecem na Bíblia, né? É Deus, vida e terra, né? E aí essa pessoa, Deus, o povo no início era sem terra, e na prática tinha também abafado pela idolatria, né? Antes os deuses lá dos faraós do Egito e tantos idolatria. Então, assim, você conquistar a terra é sinal da bênção de Deus, garante a posteridade. Aqui dizer aqui, ó, te dou terra, bênção e uma posteridade, é uma forma de dizer que enquanto a terra for privatizada, sequestrada em poucas mãos, não teremos a formação de um povo, né? E aí eu fecho essa introdução aqui, lembrando, inclusive, foi assunto da minha tese de doutorado, que eu fiz na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação, foi sobre a luta pela terra no estado de Minas Gerais. E eu fiz muito um olho na luta pela terra no nosso estado de Minas Gerais, aqui, um pouco no Brasil, e outro olho na luta pela terra lá na Bíblia. Então, assim, é muito eloquente aquela questão de um povo sem terra, escravizado, e que tem que atravessar o Mar Vermelho e marchar para conquistar uma terra, né? E aí a gente percebe que, de uma forma rápida, assim, tem muita gente que pensa que sociedade capitalista, o capitalismo, é apenas o capital superexplorando a força de trabalho. Esse binômio contraditório, né? Capital e trabalho. Mas no Brasil não é apenas esse binômio. No Brasil, o sequestro da terra mantém as condições sociais para se reproduzir a opressão de classe, né? Se a gente for contar, é preciso a gente olhar muito, nós estamos olhando aqui a história um pouquinho da formação dos povos da Bíblia, se a gente for olhar a história da formação dos povos no Brasil, é isso, até 1500 aqui, no Brasil se falava cerca de 1.200 línguas, né? Com mais de 1.000 povos convivendo aqui, de forma geral, de uma forma, uma convivência com a pluralidade cultural, religiosa e mística muito grande. Aí, quando aconteceu a invasão dos brancos portugueses aqui, aí começou o processo de superexploração, né? Montaram aqui uma empresa comercial, e começou primeiro a roubar, primeiro pau-brasil, depois, né, cana, e aí tentou escravizar os indígenas, eles espertamente se negaram, aí começaram o tráfico negreiro, né? Os navios negreiros, mais de 6 milhões de irmãos nossos que nasceram livres na África foram transportados para cá. Castro Alves, navio negreiro, e a história demonstra que todos os dias, em média, mais de 14 irmãos nossos negros escravizados morriam nos navios, eram jogados dentro do mar. E aí, antes, 38 anos antes de se fazer a abolição formal da escravatura, fizeram a escravização da terra, né, em 1850, com a famigerada Lei de Terras, com um artigo único, diz, olha, o único caminho para se tornar um dono de terra é através da compra. Quer dizer, antes de se libertar formalmente e abstratamente o povo negro escravizado, fez-se o cativeiro da terra, né?
E tem um livro que quem não leu precisa ler, quem já leu precisa reler 2, 3, 5 vezes, que é o livro Cativeiro da Terra, do sociólogo José de Souza Martins, que conta todo esse processo, né? Como é que, assim, fez a abolição formal, abstrata, mas para libertar os escravos, para eles saírem de mãos vazias, para se criar um outro tipo de escravidão, porque com a chegada dos imigrantes brancos, né, italianos, alemães, poloneses, etc., e tudo, e portugueses, aí a Europa e a Inglaterra pressionando para se impor um outro tipo de comércio internacional aqui, tinha que ter relações capitalistas, e para ter relação capitalista, você tinha que ter liberdade abstrata, você poder firmar contrato, o patrão contratar os trabalhadores, você tem que ter formalmente livre, você assinando, quer dizer, uma mentira. Você cria uma abstração, aí muita gente pensa que é livre, mas na realidade não é. Então, na sociedade capitalista, nós não temos, assim, não caminhamos no rumo de uma formação de povos de Deus, enquanto a Mãe Terra continuar sequestrada, né? Então, não é à toa, por exemplo, que vem, infelizmente, ano a ano, se fortalecendo a latifundiarização, a grilagem de terras, né? O grande agronegócio, os grandes empresários avançando cada vez mais em cima dos territórios, dos biomas, né? Da Amazônia, do Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e tudo, não para produzir alimentos, mas para produzir commodities. Então, nós precisamos, para a gente, assim, reformar e reconstituir os povos de Deus no Brasil, inspirados na luta pela terra lá na Bíblia, a gente precisa perceber que a luta pela reforma agrária, acho que é melhor dizendo até a luta por uma revolução agrária, né, é também uma questão espiritual, é também uma questão bíblica, um imperativo ético bíblico, né? Tá cheio, a gente precisa superar essa noção de relação com a terra como essa relação de propriedade, né? Se a gente vai ver na Bíblia, de uma forma muito incisiva, assim, uma condenação por todos os profetas e profetisas dessa noção de querer se tornar proprietário da terra. A terra é de Deus, a terra é de irmãos, de irmãs, a terra é herança. Ai de mim, dizia o sitiante Nabote, né? Ai de mim de eu vender a terra, é para ser passada de pai para filho, para neto e tal, né? E nesse sentido, no Brasil, nós temos, eu acho que assim, o tipo de relação com a terra dos povos indígenas, dos quilombolas, dos povos tradicionais, tem muito mais proximidade com o espírito dos povos lá da Bíblia no processo de formação do que do processo capitalista, né? Porque, por exemplo, os indígenas não são proprietários da terra. Mesmo as comunidades indígenas, mesmo conseguindo a demarcação e titulação de suas terras, os indígenas têm apenas o direito e usufruto da terra, e vai passando de herança, mas os indígenas não recebem o título, nem escritura e nem propriedade da terra, não pode vender um para o outro. Assim também os quilombolas, né? E é por isso também que o MST e a Comissão Pastoral da Terra defende, por exemplo, agora, o governo atual agora com um projeto assim de tentar emancipar os 10 mil assentamentos já existentes no Brasil, com quase 1 milhão de famílias que têm assentadas. Dar o título. Quando você dá o título de propriedade, é a antessala para o fazendeiro vizinho ou a empresa vizinha comprar, e aí você ir acabando com o início de reforma agrária que se tentou fazer, né? Então, o caminho para a gente formar realmente os povos de Deus, a partir da Bíblia, a partir da fina flor dos povos e comunidades tradicionais, entre os quais os indígenas, quilombolas, vazanteiros, geraizeiros, e todos, de fundo de pastos, catingueiros, tudo, pela questão da posse. E aí eu termino dizendo que eu fiquei muito feliz
quando, estudando filosofia, quando eu encontrei um camarada lá chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele diz, olha, o pecado original entrou no mundo quando alguém resolveu cercar um pedaço de terra e dizer, isso é meu. E os vizinhos, de braço cruzado, cabeça baixa, aceitaram. Quer dizer, estava ali criando a propriedade privada capitalista. Então, é claro que propriedade, assim, do mínimo para se viver, um óculos, né, uma camiseta, coisa assim, uma casinha para viver, um carrinho para andar e tal, isso é coisa elementar. Agora, a propriedade privada capitalista, isso não é coisa de Deus, isso deforma a formação de um verdadeiro povo, porque vai na linha da acumulação, né? Isso a gente vai ver na história da humanidade, essa ideia mitológica, que é um mito, uma grande mentira, a ideia de propriedade privada capitalista é uma coisa muito recente, é do século XVI para cá. Então, antes foram milhares de anos que a relação que se tinha com a terra era uma relação de posse, né, de usufruto, de passar para filhos, filhas, netos e bisnetos, e tudo sem essa noção de propriedade, né? Beleza, mas eu nem vi o tempo aqui, Franciele, mas acho que fica por aqui, eu acho que prosear vai ser melhor. Obrigado. Fez bem dentro do tempo. Gratidão por essa partilha linda, por esse ensinamento sobre diálogo, né? De fato, a gente tem que aprender muito com os povos, com os que estão perto da gente, né? A gente tem muito preconceito na nossa sociedade ainda com os povos tradicionais, e eles têm muito a nos ensinar. Hermínia fez um questionamento no chat, não sei se ela quer abrir o microfone e ela mesma fazer. Agora, quem quiser se inscrever, quem tiver dúvida, contribuição, coloca no chat ou levanta a mão, que o espaço agora é para vocês. Hermínia? Eu posso falar, sim. Boa noite, Gilvanda, muito bom te ouvir. Boa noite, Hermínia, que beleza! Legal, muito, muito bom, viu? A nossa realidade aqui em Pernambuco, você já colocou um pouquinho, mas quanto à questão das SEBs e dos movimentos populares, nós estamos enfrentando, como também em outras dioceses, outras regiões, um sentimento de enfraquecimento, né, das comunidades eclesiais de base, né? Nos últimos 20 anos, as paróquias, as dioceses deixaram de falar nas SEBs, a gente se torna comunidades eclesiais missionárias, uma igreja em saída, mas mesmo assim, a gente percebe que dentro das comunidades também tem cada vez mais gente que não tem mais aquele perfil das SEBs, né? Parece que uma parte dos integrantes das comunidades se torna cada vez mais conservador, né? Aí vem a questão da questão moralista, e o pessoal parece que tem muito medo de se abrir, né? De abraçar essa sociedade plural, né? A gente percebe isso um pouquinho. Aí eu queria até conversar ou perguntar a você como é que a gente podia participar nas nossas paróquias, nas comunidades que se tem, e forçar isso um pouquinho. E como é que a gente podia fazer isso sem entrar em conflito, sem que o pessoal diz, lá vem ela de novo com esse papo socialista, ou essa questão que tudo que tem que abraçar todo. O pessoal tem muita dificuldade de abraçar esse pluralismo, de admitir os direitos dos outros, né? A gente realmente está numa sociedade hierarquizada, mas em que realmente o mais poderoso, o mais branco, o mais estudado ainda está lá no topo, e o pessoal baixa a cabeça e acha que é assim mesmo, né? O que fazer para quebrar isso? Tem mais ótima pergunta. Ô, Franciele, vamos ouvir outras primeiro, ver se mais alguém tem contribuição ou pergunta. E aí a gente devolve. A turma é tímida,
Aqui pode ser todo mundo sem vergonha, né, Franciele? Não precisa É todo mundo de casa. Joaquim vai tímido, falar? não. Eu queria falar assim, primeiro, parabenizar o Frei Gilvander. Graças a Deus que eu percebi hoje que não estou louco, porque eu vi alguém falando coisas que eu penso. Aquela história contada da Bíblia, como é contada, inclusive, me desculpem a franqueza, pelo nosso bispo, que falou aqui do Deuteronômio no mês de setembro, o mês todo, e eu não entendi nada. E até falei para alguns padres, parece que ele está fazendo catequese para padre. E os padres me falaram, eu não estou nem vendo, que eu não estou entendendo também. Aí, então, vinha alguém falar, como o senhor falou hoje, trazendo a formação dos povos para os dias de hoje, como está sendo como é a nossa sociedade hoje, né? Me dá vontade de ser índio, viu? Porque eu acho que o índio ainda resiste, mesmo tendo a terra demarcada, invadem suas propriedades, mas eles resistem, eles não se entregam. E a gente se entregou. E o povo brasileiro é uma minoria ainda. Aliás, não é a maioria, porque o desgoverno que a gente tem hoje não representa a maioria do povo. Mas é quase 50% do povo que pensa como ele, encontrou nele alguém que o representa com a sua violência, com o seu linguajar, com o seu preconceito, né? Enfim, é esse povo que a gente tem. Eu acho que o povo encontrou nele um representante. E a gente precisa... Para mim, isso não é civilização. Aquele cara não tem nada de civilizado, né? Eu quero dizer que as comunidades primitivas eram muito mais civilizadas do que o povo de hoje, porque tinham em comum. E hoje é cada um para si e Deus para todos. E aí, quando a irmã sobre as SEBs, né? Enfim, o pessoal não está querendo se expor, na verdade. A catequese que é feita hoje, a liturgia hoje, leva o povo a isso mesmo, tira o povo daquela luta em busca da libertação. A pregação hoje nas nossas igrejas tiram. Eu acredito que o senhor não é um pároco numa comunidade. Possivelmente não, porque falando do que o senhor falou aqui hoje, não dá para ser. Não é? Então, o senhor, Frei Leonardo Boff, Frei Carlos Mestres, Frei Beto, essa gente não pode ser pároco em lugar nenhum no Brasil. Pode ir lá para junto do Papa Francisco, que tanto tem lutado e que eu imagino que tenha sofrido tanta perseguição, tanto preconceito e tanta desobediência por conta do que ele diz, né? Então, eu estou vendo a coisa desse jeito. Não tenho pergunta, porque eu acho que a sociedade brasileira precisa despertar. Jesus Cristo não é esse que está sendo anunciado hoje nas paróquias. Para mim, Jesus é libertação. E aí, hoje, é a questão do pensamento único. Quem não pensa como o maioral, então é comunista, é socialista, para ser mais brando, socialista, mas normalmente é comunista. Né? Então, eu quero ser comunista, viu? Muito obrigado. Ok, obrigado, Joaquim. Mais alguém? A hora é agora. Boa Ângela? noite, boa noite. Quero agradecer ao Frei, né, É porque aqui o celular está carregando aí para colocar ele, vai ficar meio atravessado. É Ângela? Ângela, isso. Ok. Sou da Escola Fé e Política, irmão Juvenal Bonfim Gabriel, Rossede. Agradeço pela excelente partilha do senhor. E eu, pegando carona no que os colegas estavam falando aí, eu fiquei pensando, eu acho que a grande contribuição da noite, dessa conversa, foi essa. Eu nunca tinha pensado nessa visão, povos de Deus, né? Que palavra tão bonita, que linda essa expressão, os povos de Deus. E fiquei pensando o quanto que esses
a Bíblia nos ensina sobre diferença, sobre convivência com a diferença, ver a beleza da diferença, e hoje a gente não, parece que não consegue, né? A gente andou para trás, se a gente for olhar assim, pegando cara no que Joaquim falou. Fiquei pensando também no que a Hermínia disse, como fazer isso sem o conflito, né? Como se posicionar na igreja e não ser chamada assim o assado. Eu acho que é impossível. Eu acho que realmente a gente tem que aceitar o conflito e para acreditar nessa forma de Deus fazer história com a gente, que é com os povos, é com a diferença, a gente vai ter que enfrentar muitos conflitos mesmo dentro da nossa igreja, né? Isso é um pouco triste, mas é desafiador, porque parece que a gente está caminhando mesmo desde o começo do cristianismo e hoje, parece que mais ainda, para essa homogeneização, todo mundo tem que falar a mesma coisa, dentro da nossa igreja, todo mundo tem que ter o mesmo discurso, se não é isso, é taxado assim. E eu acho que a gente vai ter que, hoje, a aula de hoje me reforçou essa natureza conflituosa da nossa missão, né? E nem sempre é tão negativo assim. Né? Também no povo de Deus sempre teve conflito entre eles e também continuaram caminhando, né? Eu acho que nas nossas bases, na nossa catequese, a gente tem que realmente se abrir para o conflito e apresentar essa natureza da diferença, da diversidade que Deus faz com a gente, com os povos dele, né? Muito obrigada pela aula. A Norma levantou a mão. Norma quer falar? Norma, boa noite. Você levantou a mão, está inscrita? Não? A Ana Maria Neta colocou no chat, como eu esperei alguém falar por isso. Parabéns, Frei Gilvander, parabéns, Joaquim. Acho que é o sentimento de todos nós que estamos nessa caminhada, que às vezes nos sentimos meio órfãos em determinados espaços, né? Meio sem onde nos apoiar e ter quem reforce esse sentimento de povos, esse sentimento de igreja, de espaços de partilha, que é o que deveria ser a nossa sociedade, né? O Frei Juvenal dizia muito que era importante a gente partilhar o ter, o saber, o poder. A nossa vivência deveria ser essa de partilha. E é muito bom ouvir sobre isso. E agora eu devolvo. Ok, comigo então agora um momentinho, né, Franciele? Primeiro, Hermínia, Joaquim e Ângela, obrigado pelas contribuições aí, que maravilha, né? Então, vou dizer uma palavrinha, os outros se quiserem entrar na conversa aí, beleza, tá? Queria aproveitar, não falei ainda, olha, parabéns a todos vocês, primeiro por ter criado essa escola bíblica virtual aqui, por estarem participando, isso é uma beleza, e conte comigo, se vocês quiserem me convidar outras vezes, pode me convidar, porque eu estou sentindo, essa é uma das coisas que a gente tem que aprender coisas novas, inéditas, né? Agora, a partir da pandemia, nós não podemos pensar nunca mais voltar à normalidade, porque a normalidade é que gerou a pandemia do novo coronavírus, né? Olha, algumas coisinhas aqui que envolvem tudo que a Hermínia, Joaquim, a Ângela colocou aqui. Assim, normalmente, quando a gente vem falar em formação do povo de Deus, os povos de Deus, a gente pensa só lá no Antigo Testamento, que é melhor dizer Primeiro Testamento, né? Porque a gente fala Antigo Testamento e Novo, antiga coisa antiga, não. Primeiro Testamento, Segundo Testamento, e nós estamos vivendo agora o Terceiro Testamento. E os 3 testamentos são igualmente inspirados, né? Deus estava com os povos lá no Primeiro Testamento, Deus estava com Jesus Cristo, Maria Madalena e as primeiras comunidades lá no Segundo Testamento, e Deus, Yahvé Solidário Libertador, está conosco em nós hoje aqui, né, nos dias de hoje. Então, são eu gosto dos 3 testamentos. Deus falou no primeiro, no segundo, e agora continua conosco, a peteca agora. Como as primeiras comunidades escreveram lá 27 livros, que entrou para a história como
o Segundo Testamento, nós também estamos escrevendo. Por exemplo, essa Bíblia aqui, essa live aqui, se colocar lá no YouTube, vai ficar uma coisinha aí, né? Aí, essa pluralidade é imensa. Por exemplo, está lá no livro de Juízes, capítulo 4, capítulo 5, dizendo com a Eber, Kenita, que era uma estrangeira de fora e tudo, ajudou a salvar o povo. E é considerada como bendita és tu, Jael, entre os quenitas, uma estrangeira, foi considerada povo de Deus, né? Se a gente vai ver no Segundo Testamento, as primeiras comunidades, quanta pluralidade de comunidade, então é uma burrice hoje a gente ficar, por exemplo, eu fico para lá de furioso quando vejo hoje o dogmatismo, fundamentalismo de pentecostalismo e neopentecostalismo que está dentro da Igreja Católica e também está fora, em milhares de outras igrejas, mas são semelhantes, né? Como é que eles ficam, por exemplo, satanizando, criminalizando e difamando candomblé, umbanda, espiritismo. Isso, gente, é um absurdo se discriminar as religiões afrodescendentes. Como é absurdo você querer discriminar quem é espírita só por uma questão dogmática, doutrinária. Não, temos que acreditar na ressurreição e não na reencarnação. E fica brigando por uma teoria. Eu já vi muitas pessoas falar na prática mesmo, no fritar dos ovos, não tem diferença entre ressurreição e reencarnação. Por que não ficar brigando por isso, né? Igual vi falar agora, me chegaram a notícia aqui, diz que muita gente deixou de votar na Marília do PT em Recife, porque soltaram a fake news que ela iria proibir o uso da Bíblia no município de Recife. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí junta o pessoal da Renovação Carismática Católica com pentecostais em Vitória, no Espírito Santo, apoiando um bolsonarista, um miliciano, um fascista. Eu falei, gente, que tipo de religião tem isso? Né? Então, a gente precisa perceber o seguinte, as mesmas contradições que tinha lá na Bíblia, né? A Bíblia foi escrita em torno de 1.200 anos. Nesses 1.200 anos, os povos da Bíblia enfrentaram e foram submetidos por muitos impérios, né? E hoje nós estamos debaixo do império do mercado, do idolatrado, do capital, das multinacionais, da China, dos Estados Unidos, essa máfia toda aí, com os fascistas e tudo, e com a elite interna vassala, né? Então é sociedade de classe. E aí, ser pessoa cristã é uma graça, é uma benção, mas implica, primeira coisa, a gente tem que ter consciência de classe. É uma babaquice esse negócio de dizer, eu sou neutro, eu sou apolítico. Quem diz assim está fazendo a pior das políticas, né? Não sei se vocês já prestaram atenção, mas a gente vê na nota real, está escrito lá assim, Deus seja louvado, né? Pega $1, we trust in God, nós acreditamos em Deus. Sabe por quê? Porque os capitalistas já perceberam que religião, mulher e futebol não é coisa que não se discute, não. Né? Então, eles tentam se apropriar da religião. Então, e aí privatiza a religião, domestica a religião, faz uma religião burguesa, abafa as verdades revolucionárias e proféticas e fica furando os olhos das pessoas com discursos religiosos fundamentalistas, né? Então, aqui, por exemplo, a Hermínia, a questão que você levantou aqui, o Joaquim também coloca na mesma linha, diz que a gente só... Por isso, que estava antes aqui, o irmão falou que está com problema de saúde, esqueci o nome dele, é o Rogério, né? Acho que é o Rogério. Eu falei, você já tem um diagnóstico? A gente precisa sempre fazer um bom diagnóstico, porque aí, a partir de um bom diagnóstico, a gente encontra os caminhos de solução, né? E aí, quando vem essas perguntas, mas hoje a maioria dos padres está vendido, não sei o que lá. Agora vocês estão sabendo agora aí que o arcebispo de Belém está sob suspeita de sérias denúncias lá, né? Denúncia de 2 padres e 7 ex-seminaristas denunciando ele como pedófilo e
de assédio sexual, já está com processo na Polícia Civil, Ministério Público, o Papa Francisco já mandou uma comissão, já investigando lá e tudo, e esse arcebispo de Belém, Alberto Alvear, é considerado o Papa da renovação carismática no Brasil, né? Viu aquele padre Robson lá, do Pai Eterno, lá no estado de Goiás, foi comprando sino lá de 30 milhões de reais, comprando avião, mansão na praia. Aí a gente vai ver assim, eu estava até comentando com outro freio aqui hoje, foi engraçado, nesses casos de escândalos morais e aí, quase sempre acontece no meio desses ultraconservadores, que diz que são os moralistas, defensores da família, Deus acima de tudo e tudo, mas depois são os maiores imorais, né? Por que isso? Porque não faz opção pelos pobres. Aí a gente tem que resgatar um pouco a história e recordar, por exemplo, quando nós tínhamos Papa João XXIII, foi o que convocou o Concílio Vaticano II, né? Papa bom. O Papa Paulo VI, até 78, aí era uma beleza. Aí o que tinha? Aí tinha a fina flor do Concílio Vaticano II, que incentivava a enculturação, diálogo ecumênico, né? De trabalhar a perspectiva de que a igreja é povo de Deus e não é hierarquia, é instituição. Mas de 78 para cá, o que aconteceu? Papa João Paulo, o Paulo VI morreu, a gente precisa de um detalhe aqui. Aí escolheram João Paulo I, que só viveu 33 dias. E quando eu estava fazendo um mestrado em Bíblia lá em Roma, me falaram lá de 5 livros que escreveram lá para tentar pesquisar o que aconteceu com a morte do Papa João Paulo I. Dos 5 livros, 4 concluem dizendo que o Papa João Paulo I foi envenenado dentro do Vaticano. Colocaram veneno na comida dele. Porque a primeira mensagem dele saiu naquela janelinha lá do Vaticano, sorriu e falou assim: Deus é pai e Deus é mãe, mas Deus é mais mãe do que pai. Quer dizer, sinalizou que ele ia coordenar uma igreja no Centro da Misericórdia. Aí tiveram que matá-lo lá. Aí o nosso azar é que veio João Paulo II. E João Paulo II não é, eu não considero um santo, né? Não é também por maldade pessoal. O azar nosso é que ele nasceu na Polônia. E a Polônia foi escravizada pelo socialismo real, que foi o grande erro dos socialistas, das 15 repúblicas socialistas, que por causa do conservadorismo religioso, aí resolveram proibir as celebrações religiosas, dizendo a religião é ópio do povo. A religião que está em conluio com os latifundiários, com os empresários, de fato é ópio do povo. E aí proibiu. Então o povo polonês vivia asfixiado, não podiam celebrar sua religiosidade, sua dimensão de transcendência e tudo, né? Mas lá tinha os direitos fundamentais respeitados. Aí, com essa marca negativa das agruras lá do socialismo real, quando o Papa João Paulo II se tornou Papa, ele fez o diagnóstico de que o mundo era uma Polônia. E qual que é o problema? O ateísmo. Se o problema é o ateísmo, qual foi o remédio que ele apresentou? Apoiar os 4 ventos, insuflar o apoio à criação de movimentos explicitamente religiosos. Aí apoiou Comunhão Libertação, Opus Dei, que inclusive é corrupta, o tal do Monsenhor Escrivá lá comprou o direito dele se tornar santo lá, pagando rombo no Banco Ambrosiano, Banco do Vaticano, né? Legionários de Cristo, que foi criado no México, que agora há pouco tempo comprovou que um dos fundadores era pedófilo, ultraconservadores. Renovação Carismática, que foi importada dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, estava dentro das igrejas crentes, foi importada para o Brasil e para a América Latina. Por quê? Porque perceberam que se as comunidades eclesiais de base e as pastorais sociais
continuasse crescendo no Brasil e na América Latina, fortalecendo os movimentos sociais populares, o Brasil e a América Latina ia parar de pagar a dívida externa, ia se emancipar, ia acontecer reforma agrária, ia conquistar a Constituição de 1988, por exemplo, que é fruto de 30, 40 anos de luta popular, né? Então, o que foi? Aí, quando o Donald Reagan, nos Estados Unidos, tentou abafar, e aí eles fizeram lá, tem até os ideólogos do Império do Tio Sam lá, que fizeram assim, olha, para o povo do Brasil e da América Latina não se rebelar, é preciso pentecostalizar o Brasil e a América Latina. Como? Aí começaram a exportar para cá a renovação carismática, né? Veio aqueles mormons, que aí tem isenção de servir o exército lá e fica 2 anos formando a igreja dos Santos Sétimos Dias aqui pelo Brasil afora, e tudo. Aí que veio essa onda de pentecostalização para cá, que coincidiu com a escolha de João Paulo II, profundamente marcado com as contradições lá do socialismo real. Aí aconteceu um acordo, na prática, um acordo entre João Paulo II e o Reagan dos Estados Unidos, né? Então, essa foi a grande tragédia. O que nós estamos vivendo agora, Hermínia, né, Joaquim, Ângela e todos aqui? Nós estamos vivendo as consequências, o efeito dominó dos 34 anos de papado João Paulo II, 28 anos, mais outros 8 anos de Ratzinger, que foi uma tragédia. E uma tragédia que o próprio Ratzinger admitiu, que no final ele viu que ele estava tolerando pedofilia, um monte de escândalos e tudo, ele ficou entre a cruz e a espada encurralado. Ele teve a única solução que ele tinha que tomar e que ele, acho que a única sensatez que ele teve foi de renunciar. Uma coisa raríssima na história da igreja. Então, nós estamos vivendo essas consequências. Olha o que tem hoje, encurtando aqui. Os padres jovens hoje é safra de João Paulo II e de Ratzinger. Então, agora nós temos que, de fato, resgatar o trabalho de base, né? Aí eu reforço aqui, parabéns por vocês estarem se dedicando aqui à escola bíblica. Temos que usar esses instrumentos também das comunicações aqui, das redes virtuais, né? Eu já tenho uns 15 anos que eu estou trabalhando nisso. Já coloquei no meu canal no YouTube, site, tudo, já tem mais de 4.000 pequenos vídeos, tudo vídeos eu tentando, todo dia eu estou editando vídeos, escrevendo texto, pelo menos uma vez por semana, para tentar ecoar a voz dos oprimidos. Então, uma coisa concreta, Hermínia, eu acho que hoje a gente tem que fazer essas coisas, mas investir muito nessa microcomunicação, né? Que aí a gente vai, porque o povão não é culpado, o povão é vítima. Se a gente apresentar um alimento saudável, uma comida boa de qualidade, tiver alternativa, o povão não vai preferir ficar comendo agrotóxico, não. Agora, quem só vê só devocionismo. Hoje mesmo eu estava editando um vídeo do bispo Dom Vicente aqui, que a mineradora Vale está querendo ampliando como dragão do Apocalipse aqui em Minas Gerais, né? Aí agora ontem ele celebrando, ele falou assim, muita gente fica dizendo que nós estamos nos metendo em política e tudo. Ele falou assim, ele falou assim, que adianta louvar a Deus Pai se estamos sendo cúmplice do sacrifício da Mãe Terra? Nós temos que rezar, sim, mas às pressas, igreja em saída, para estar no meio dos pobres que estão lutando, né? E aí, se a gente acreditar nisso, e termino lembrando também uma característica que me inspira muito na formação dos povos lá do Segundo Testamento da Bíblia, Jesus Cristo. Se a gente vai olhar nos 4 evangelhos da Bíblia, principalmente nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, na primeira parte, como é que era a evangelização? Era Jesus priorizando compaixão, misericórdia, ternura, solidariedade, convivência, abraçando todo mundo, as crianças, as mulheres, os doentes, os paralíticos, os leprosos, os pobres e tudo. Era a fase do consolo. Aí as multidões acorriam a Jesus. Quando entra no meio da missão, metade dos evangelhos,
por exemplo, está lá em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 e 33, acontece algo que os biblistas chamam de crise galilaica. O que é essa crise? Jesus resolve fazer uma análise da conjuntura e uma análise da missão. Aí Jesus percebe, falou, uai, o povo estava faminto, partilhamos o pão, ensinamos, demos uma receitinha tipo a pedagogia do oprimido, que Jesus aprendeu com um pernambucano chamado Paulo Freire, né? Todos os 10 degraus ali da partilha dos pães, nós partilhamos pão, alimentamos 5 mil, mas agora tem 30 mil passando fome. Ué, curei 10 ceguinhos, mas agora tem 50 cegos. Curei uns 30 paralíticos, agora tem 200 paralíticos. Ué, que negócio é esse? Fui solidário com outro, agora está aumentando o preconceito. Jesus falou, uai, estou sendo ingênuo. Aí Jesus chegou à conclusão, só com solidariedade? Não dá, não. Basta. Jesus chegou à conclusão que se ele continuasse sendo solidário só no varejo, ele estaria sendo ingênuo. Aí a segunda parte da missão pública de Jesus, uma segunda evangelização assim mais crítica e contundente, a característica principal da missão de Jesus passa a ser outra. Qual a característica? Lutar por justiça. E aí, se a gente vai ver, grosso modo, quase todos os milagres de Jesus estão na primeira parte. Quando ele começa a segunda metade da missão, segunda parte dos evangelhos, acabam os milagres, vão raliando até acabar, e aí Jesus começa a apertar os parafusos, chama o governador de raposa, comedor de só de pobre, vampiro, né? Chama parte dos fariseus, todos os saduceus, que eram os grandes proprietários de terra, que diziam que eram as pessoas mais religiosas, né? Era aquela elite de Deus, fazia todas as esmolas, os jejuns e tudo aquele negócio, tudo certinho. Jesus meteu o dedo na cara deles e falou, vocês são uns hipócritas, uns safados, sepulcros caiados. Vocês é igual a Denorex, parece, mas não é. Vocês parecem bonitinhos, mas vocês são uns safados. Vocês só querem explorar, vocês ficam à noite maquinando como é que vocês vão explorar durante o dia, né? Aí Jesus vai perdendo apoio popular. Agora eu pergunto para vocês, o que foi que levou Jesus a ser condenado à pena de morte? Não foi porque Jesus, por causa da primeira fase lá, Jesus solidário, compassivo, misericordioso, cheio de ternura. Foi porque Jesus assumiu luta por justiça. Porque Jesus chegou à conclusão que precisava mexer nas causas que geram as injustiças. Aí, o complô dos 3 poderes, da política, da economia e da religião, se juntaram, condenaram Jesus, justo e inocente, à pena de morte. Mas Jesus ressuscitou. Então, o que acontece hoje? A maior parte dos padres, dos pastores e a maior parte dos líderes religiosos, dos leigos, das leigas, fica induzindo o povo para um jeitinho brasileiro, o mais fácil. O mais fácil é viver a vida cristã sendo solidário. Só solidariedade é enganação. Solidariedade, a mineradora Vale faz, Bolsonaro faz, todas as empresas faz. Todas as empresas têm um instituto social, tem um negócio de filantropia, né? Então, todas as empresas chegam no Natal, faz lá uma festa da cesta básica, mas isso não muda nada. Agora, o que muda é luta por justiça. E se eu vou olhar na minha história, eu falei que eu fiz o noviciado há 36 anos atrás, aí no Agreste, do sertão pernambucano. Se eu for dividir minha história também é isso. Na primeira fase, uns 15 anos da minha vida, o grosso é eu fazer solidariedade, assistência social e tudo. Agora, nos últimos 15 anos, cada vez mais eu priorizo luta por justiça. E justiça no sentido, justiça agrária. Então, lutar para reforma agrária verdadeira, pelo resgate das terras dos povos indígenas, quilombolas, porque a gente mexe na raiz dos problemas, né? Lutar por moradia. Só em Belo Horizonte, nos últimos 13 anos, aqui
junto com os movimentos de ocupação urbana, nós fizemos 119 ocupações, construímos aqui 30 mil casas em 13 anos. Os povos das ocupações em Belo Horizonte construíram mais casas do que a prefeitura, muito mais que o governo estadual e federal. Aliás, a prefeitura mais destrói, demole casa para arrumar casa para os automóveis. Alagar avenidas e ruas, fazer viaduto. Então, a preocupação do poder público é fazer moradia para os automóveis. Aí eu falei, ué, tá vendo? O Estado preocupa mais com a dignidade dos automóveis do que com a dignidade do ser humano, né? Então, mexer na raiz. Então, Hermínia, Joaquim e Ângela, eu sinto que quando a gente tem essa consciência, a gente deve ter a alegria de que nós somos minoritários, mas eu termino fazendo referência também àquelas 3 metáforas lá dos evangelhos, ser luz, sal e fermento. São 3 metáforas muito eloquentes, né? Porque a luz incomoda as trevas. As trevas pudessem arrumar jagunços para matar a luz, né? O fermento incomoda a massa. O sal incomoda a comida. Então, parabéns a todo mundo que está incomodando. Eu já completei 57 anos e não levo desaforo para casa. Manifesto o tempo todo minha opção de classe, minha opção pelos pobres. Joaquim perguntou aí, falou, acho que eu nunca fui pároco, eu já trabalhei numa paróquia aqui em Belo Horizonte, mas o máximo que eu tolerei foi 10 anos. 7 anos como vigário, 3 anos como pároco. Aí a classe dominante lá, os empresários, empinaram a carroça comigo, fizeram boicote na paróquia, disse que eu apoiava as ocupações urbanas, apoiava o MST, que eles não iam pagar dízimo e nem ajudar a igreja em nada e tudo. Falei, então vocês vão um pouquinho dos infernos, porque agora eu vou trabalhar com os pobres. Aí eu larguei a paróquia para lá. Realmente não tenho vocação para ser funcionário de uma multinacional para ficar fazendo só sacramento, não. Tá? É isso aí, Franciela, por enquanto. Obrigada, Frei Gilvander. Que aula, que noite e que testemunho. Acho que a gente só tem a agradecer por essa linda partilha. No chat, Cida estava colocando, como eu disse no início, eles estão vivenciando a novena de Nossa Senhora de Guadalupe, por isso grande parte da turma está lá na novena, não está aqui com a gente. Cida acompanha pelo fone e aí colocou, estou participando da novena com fone e contemplei aqui o protagonismo de adolescentes e jovens coordenando. E combina tão bem com essa reflexão. Obrigada, Frei Gilvander. Bom demais rever você. Depois, Hermínia coloca que a gente tem que se alimentar, se abastecer, beber cada vez mais dessa fonte de leitura e interpretação libertadora da palavra de Deus na metodologia de Sebi. E com essas palavras eu agradeço o seu testemunho mais uma vez. Agradeço a todos que estiveram conosco e os que estarão, os que vão assistir depois. A gente, de fato, tem que ocupar bem esses espaços de redes sociais, ocupar com qualidade, porque o campo pentecostal e neopentecostal está ocupando com muita força e com muito dinheiro nas costas, né, para qualificar isso. E a pandemia, querendo ou não, foi o que colocou mais os nossos espaços nesse meio virtual. E é um jeito de estar minando determinados espaços ou ocupando e levando a palavra a mais pessoas. Nosso muito obrigado, Frei Gilvander. 3 minutinhos para encerrar e nos dar a bênção. Oh, que beleza, não? Gratidão, gratidão, Franciele, a todos e todas. Aliás, Franciele, se você quiser partilhar e socializar meu número de celular e WhatsApp para a turma aí, sinta-se à vontade, será um prazer continuar comunicando com vocês, né? Quem se interessar, se não conhecer ainda, eu tenho um site, né? É meu nome, gilvander.org.br, quase todos os dias estou colocando lá textos e vídeos, sempre buscando alimentar povo de luta, né, a partir da espiritualidade bíblica, nessa linha do ecumenismo, da enculturação, da profecia, né? Tem canal no YouTube também, Frei Gilvander, Luta pela Terra e por Direitos, e uma alegria, que beleza, obrigadão,
e que a luz e a força divina, né? Que Deus Tupã, que Jesus Cristo, a Nossa Senhora, amanhã é dia de Nossa Senhora da Conceição, né? Que os nossos ancestrais, os nossos parentes indígenas, os quilombolas, os mártires, Dom Pedro Casaldáliga, né? Dom Tomás Balduino, Dom Helder Câmara, todos aqueles que já tombaram na luta, Gandhi, Che Guevara, Martin Luther King, Irmã Dorothy, Chico Mendes, todos os mártires, todo o povo de luta, e os que continuam resistindo diante de tantas injustiças, que continuem nos abençoando, e que abençoados e abençoadas sejamos bênção, inspiração, que a luz e a força divina nos acompanhem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou levando a bandeira da vida, eu vou pra festa bonita da vida, eu vou levando